Boa tarde, vamos dar início ao nosso consultório de saúde. Hoje vamos ter um programa bastante diferente. Por quê? Porque vou propor-lhe a doar sangue. Para falar deste tema hoje no estúdio, nós temos como convidado o Cristiano Almeida, que é técnico do Banco de Sangue do Hospital Aires de Menezes. Cristiano, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Ok. Cristiano Almeida, como é que tem sido o funcionamento do Banco de Sangue no Hospital Aires de Menezes? Muito boa tarde aos telespectadores. O Banco de Sangue tem funcionado regularmente, não obstante algumas carências, mas que é normal da situação do país em que nós encontramos, entanto, mas o trabalho tem sido feito e até que nós tivemos a segunda performance no 2016, onde nós fomos avaliados, tanto que nós temos a performance. Isso quer dizer que houve uma melhoria excelente no Banco de Sangue. Nós sabemos que estamos a aproximar-nos o Dia Mundial de Doadores Benévolos de Sangue, que é o dia 14 de junho. Como tem havido algumas pessoas que doam sangue ao Banco de Sangue, quais são os benefícios de doar sangue? Primeiramente, vamos explicar. Nós temos dois tipos de dadores. Há dadores que são dadores familiares e há dadores voluntários ou benévolos. Portanto, esses doadores recorrem ao Banco de Sangue. Quando é familiar, é porque sua família está doente e eles recorrem ao Banco de Sangue. E os benévolos são aqueles que voluntariamente dirigem ao Banco de Sangue ou às nossas brigadas móveis, então que vão dar o seu sangue. Portanto, quero aproveitar, agradecer. Nós, em termos de doação benévola, também subimos bastante. Antes a nossa performance era maior em termos de doação familiar, o que não é recomendado, mas hoje nós estamos a 70% da doação benévola. Isto é bom e temos uma meta que até 2020 que nós estejamos a 80% de doação benévola. O esforço tem sido feito de maneira que nós possamos atingir esse objetivo até 2020, para que o país, o Ministério da Saúde, seja bem-vindo pela OMS. Quem está apto ou não apto para doar sangue? Todos nós, desde que as pessoas tenham uma idade entre 18 aos 60 anos. Desde que não tenha nenhuma patologia que possa impedi-lo, ele pode doar seu sangue, tanto homens como mulheres. Existem, a nível de critérios de seleção para os doadores? Sim. Hoje o critério é muito mais rigoroso, com o surgimento do HIV-Sida e outras doenças que podem ser transmitidas pela transfusão. O critério é muito mais rigoroso. E, precisamente, eu quero pedir aos nossos dadores e futuros dadores que sejam claros na entrevista, porque tenham que esclarecer tudo o que eles têm, porque ninguém sabe o que cada um de nós façamos, né? Mas se o dador omitir alguma informação, ele está pondo em risco ao paciente que pode receber o seu sangue. Portanto, é bom que ele esclareça, na entrevista ele esclareça tudo, e nós, depois, após o esclarecimento, nós selecionamos se ele está apto ou não está apto. Caso ele, por exemplo, se ele é um diabético, se ele teve um novo parceiro há menos de 15 dias, sem precaução. Então, esse dador não pode doar sangue. Nós adiamos daqui a 1 mês ou 2 meses que ele volta, porque se tu sabes que é o período de janela, no caso do HIV, há o período da janela em que ele pode, se ele não declarar que ele teve um caso sem prevenção há menos de 1 semana, portanto, o teste pode dar negativo. E quem vai receber o seu sangue pode receber sangue com alguma enfermidade. Portanto, por isso, o dador tem que ter um compromisso, desde que ele é um dador, ele tem que ter um compromisso com o banco de sangue.
porque ele sabe que o sangue dele pode ser repartido para 3 a 4 pessoas. Portanto, se é um sangue infectado, vai ver quantas pessoas poderão ser infectadas. E dessas pessoas têm suas famílias. Portanto, vamos ter quantas pessoas podem ser. Mas a metodologia que nós temos utilizado no Banco de Sangue neste momento, não há assim casos que eu saiba, há casos reportados de HIV pela transfusão de sangue. Não tem caso, não conheço nenhum caso até o momento, caso provado, porque muitas vezes as pessoas podem ter seus problemas, não declarar, ou declarar que é por causa de sangue, mas não temos casos provados de que a pessoa é doente devido à transfusão de sangue. Antes de doar sangue, existem alguns procedimentos que uma pessoa pode passar, ou então que os doadores são submetidos no banco de sangue? Sim. A nossa metodologia de trabalho, nós temos a serviço de triagem. O que é mais importante é a entrevista. Como eu acabei de dizer, a entrevista é muito importante. Mesmo que de vez em quando as condições no terreno não tenhamos as condições suficientes para inquirir o doador, mas a entrevista é muito importante. Então fazemos a entrevista, que é a triagem, nós conversamos com o doador, ele nos dá o ponto da situação da sua vida social e passamos a outra parte, que é o estado da sua saúde, que é se ele tem hemoglobina suficiente, se ele tem o peso suficiente, portanto nós tiramos o sangue. Caso não, se ele, por exemplo, se o doador tem hemoglobina inferior a 13, ele é inapto. Agora, se ele tiver hemoglobina superior a 13, ele é apto. Mas outra questão é o peso. Se ele tem seu peso inferior a 50 quilos, ele não pode ser doador. Se ele é um hipertenso, portanto, lógico, ele também não pode ser doador neste momento. Portanto, nós fazemos essa triagem toda. Se o doador tem todos os parâmetros normal, é que ele passa ao momento da sangria. E em relação às mulheres, qual é o limite de hemoglobina para doar sangue? O parâmetro é o mesmo, da hemoglobina e o peso e a tensão arterial é o mesmo. O que varia das senhoras é quando elas estão no período da gravidez, em que se ela, por exemplo, está no período menstrual, que é geralmente das senhoras, portanto, ou se ela tiver a amamentar a criança antes de 1 ano, portanto, não é recomendado ela doar. Ela pode doar, mas não é recomendado doar neste momento. Aproveito para dizer aos nossos telespectadores que o nosso programa é interativo e entrem em contato conosco através do contato telefónico que está no rodapé do programa e coloquem as suas questões. O Cristiano, já agora, qual é o grupo que tem havido mais procura no banco de sangue? O grupo mais procurado, é que nós temos cerca de 2%, é o AB negativo. Quando existem casos como esse, o trabalho é enorme para o banco de sangue. Portanto, como há pouca população com este grupo, portanto, vamos entrar geralmente temos carência do estoque de sangue. É aí onde entram mais os familiares, porque são os familiares que têm um grupo igual, que são compatíveis, portanto, nós temos que recorrer ao familiar para doar, para resolver essa questão. E já agora, quais são os grupos sanguíneos para que a população possa perceber, né? O Cristiano falou a nível do grupo que é mais procurado. O AB negativo. Sim, é o AB negativo. E para que a população possa saber, eu gostaria que dissesse quais são os grupos existentes, além de ser o AB negativo mais procurado. Dentro do sistema do grupo sanguíneo, cerca de 24 sistemas e mais sistema do grupo sanguíneo, mas o mais imunogénico, ou aqueles que a reação é fatal se houver erros, é o AB0 e LH. Este é que é o mais principal. Portanto, mas dentro do sistema há vários mais outros sistemas que são menos imunogénicos.
Portanto, nós temos o A, que pode ser A positivo e A negativo. Temos o B, que pode ser o B positivo e o B negativo. Nós temos o grupo 0, que pode ser positivo e pode ser negativo. E temos o AB, que pode ser também positivo e também ser negativo. Esses são os sistemas, o que são mais homogêneo. Este é que não pode haver erros na compatibilidade, porque aí é fatal. Mas dos outros subgrupos, também, por exemplo, do QL, é que se é o caso de uma senhora ainda no período fértil, ela poderá ter complicações. E outros tipos, DFL, MNS, há 24 mais grupos, mas que não há muitos homogêneos. Entre homem e mulher, quem é que tem doado mais sangue? A nossa cultura ainda para senhora ainda dá um pouco de sangue. Mas posso eu dizer do que temos cerca de 2% das senhoras, mas são senhoras do grupo da religião, religiosas, é que mais intervém. Não é assim o frequente ou habitual que as senhoras vão diretamente ao banco de sangue ou quando nós estamos nessa campanha na rua para doar sangue. Mas de vez em quando aparece algumas corajosas e a de levar essa iniciativa, e eu faço apelo que todas as senhoras podem doar sangue, porque nós avaliamos, fazemos as pequenas perguntas, e se ela tiver motivos para dar sangue normalmente, que dar sangue não faz mal a ninguém. A reação é de imediato, se caso houver qualquer problema, é de imediato. No entanto, pode doar sangue que não há nenhum problema nenhum. A sua vida continua normal. Temos um telespectador na linha. Muito boa tarde. Sim, boa tarde. Tem um prazer em falar com quem? Sim. Qual é a sua questão? A minha questão é bem simples. Só gostaria de saber se um momento de celebração ou de doação. Cristiano. Ok. Nós, dentro da recomendação, o que é estipulado pelas organizações supervisoras, por exemplo, no caso da OMS, a célula não entra no pacote da doença transmitida pelo sangue. Portanto, nós não fazemos aquela análise para a doação de sangue. Mas, lógico, os doentes de célula falciforme têm, pela consequência, têm hemoglobina baixa. Logo na triagem, nós já não qualificamos para a pessoa para doar sangue. Portanto, porque logo que se ele é ciclémico, a probabilidade é baixa. Portanto, lógico, ele não será apto para doar sangue. Não sei se eu satisfez da pergunta do telespectador. Creio que sim. Eu acho que... Cristiano, nós sabemos que entre homem e mulher, sabemos que as mulheres têm menstruação regularmente e os homens já não. Então, qual é o benefício que o homem tem em doar sangue? Qual é a vantagem, né, em relação às mulheres? Tem vantagem para ambos os casos. Tanto homem como mulher tem a mesma vantagem. Agora, mas uma pessoa que doa sangue geralmente se sente muito mais aliviado. As pessoas, eu tenho exemplos de próprio mim, que eu já dei sangue, e senti bem à vontade, você sente muito mais leve. Por exemplo, há pessoas que têm muita dor na cabeça quando têm uma hemoglobina muito alta, então, após doar sangue, aquela dor cessa. Portanto, são benefícios. Tu sabes do que o que é o componente é a hemoglobina. Então, se houver muita hemoglobina, portanto, a pessoa pode já começar a sentir-se mal. Então, quando se retira, a pessoa se sente muito mais aliviada. Então, agora, há alguns benefícios que eu posso dizer em termos material, que em termos do Hospital Artes Menezes, nós temos alguns benefícios para aquelas pessoas que são nossos dadores definitivos, nossos dadores regulares. Porque um dos nossos objetivos agora, nós temos que trabalhar no sentido de que as pessoas têm que doar regularmente. Uma pessoa pode doar em 3 meses. Portanto, não há nenhum problema. Eu posso fazer uma doação agora, daqui a 3 meses voltar a fazer outra doação, desde que o meu estado de saúde esteja disponível, não faz nenhum mal. Então, neste caso, para aquelas pessoas que doaram
3 vezes no ano, nós temos alguns incentivos para essas pessoas. Portanto, por exemplo, nós já vamos damos um desconto de 50% nas análises, nós damos 50% no raio-x, se quiser fazer algum raio-x, nós damos 50% a nível do hospital, quero que as pessoas percebam que é a nível do hospital da Argeminice, ainda não chegou nas áreas de saúde. No caso, no bloco operatório, também tem desconto de 50%. Caso em termos de consultas externa, é gratuita para todas aquelas pessoas que apresentam um cartão de doação de sangue. Essas pessoas terão gratuito na consulta. Em termos de análise, bloco operatório e raio-x, terão um desconto de 50%. E para doar sangue, é necessário fazer alguma marcação? Não, o serviço está aberto 24 sobre 24 horas. Mas os expertos na matéria aconselham no primeiro período que é melhor doar, porque depois já caminhar, a tensão já pode disparar, a pessoa já pode ter feito alguma atividade física, portanto não é recomendado dar à noite ou à tarde, mas em situação de estimular o doador, porque nós temos que ver a outra parte. Eu não tenho tempo de manhã, mas se eu tenho tempo à tarde, portanto eu posso ir à tarde e doar sangue. Então, agora, cabe ao técnico preparar o doador, dar-lhe o seu conforto, de maneira que ele se sinta bem, mesmo antes da doação e pós-doação. Então, é que ele esteja bem acomodado e esteja bem. Portanto, se tudo correr bem, ele faz o repouso de 15 a 20 minutos, ele está tudo bem, não há nenhum problema nenhum. Não se esqueçam que doar sangue é doar vida. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro do momento. Até já.
Go fly.
Get me higher. Estamos de volta com o nosso consultório de saúde. Cristiano, quais foram as melhorias que tiveram no banco de sangue durante esses anos? A primeira melhoria que nós tivemos é que hoje os pacientes recebem aquilo que eles precisam. O sangue é retirado do dador, nós levamos para o laboratório, independente de fazer uma análise da ITT, as análises que para para a transfusão, mas há uma outra parte que é a separação dos componentes. Hoje o doente recebe aquilo que precisa, assim que o médico ou o clínico decidir pelo paciente aquilo que o paciente precisa e nós fazemos. Isto foi um grande ganho que nós ganhamos, foi uma boa estratégia que o serviço conseguiu, tanto hoje já não se faz o sangue total, portanto hoje o doente já conseguiu produzir o concentrado de eritrocitos, já podemos produzir o plasma, já podemos produzir o concentrado de plaqueta e nós já conseguimos produzir o crioprecipitado. Portanto, esses componentes sanguíneos é destinado para os doentes, tanto assim que o médico, o clínico que segue o doente, achar que é necessário o doente receber um desses componentes, já não é preciso receber todo o sangue. Sabe que dentro do sangue há muitas enfermidades que podem ser passadas para o doente. Portanto, mas se nós conseguimos separar, retiramos, por exemplo, o plasma, onde existe mais patologias, portanto, o doente só recebe, se caso for glóbulos vermelhos, ele apenas só recebe glóbulos vermelhos. Portanto, isso é uma melhoria muito grande. Outra melhoria que nós tivemos nós já conseguimos conservar esses componentes. Porque antes nós tínhamos, separando, era deitado fora, mas hoje pelo menos já podemos conservá-los, já temos equipamentos em condições que possa conservar esses componentes. Também esta é uma outra valia. Em termos de doenças que possam ser transmitidas pela transfusão, também nós realizamos os testes obrigatórios, que são os testes de HIV, o hepatite B, hepatite C, o sífilis e o paludismo. Portanto, esses testes é obrigatório, nós já fazemos isto, são estes ganhos que nós tivemos durante esses anos. Nenhuma bolsa de sangue é transferida sem fazer esses testes, assim, para querer dizer que o paciente recebe um sangue minimamente com garantia. Quais são as provas que se faz durante a transfusão? O processo, né? Antes até que um outro doente possa receber a transfusão de sangue. Ok. O sangue que nós escolhemos, tanto no banco de sangue ou nas campanhas que nós realizamos, o sangue é dirigido ao banco de sangue, há esse procedimento, portanto, depois feito o procedimento, é guardado conforme indicado, cada seu escolhimento tem sua indicação para a sua conservação. Portanto, assim que o médico nos solicitar, que é o paciente que precisa de uma transfusão, há um sítio, agora utilizamos
que de vez em quando próprios médicos não mandaram sangue, mas há exame que demora quase 1 hora relógio para ser realizado, que é a prova de compatibilidade. Portanto, essas provas são feitas hoje com nova metodologia, que após a segunda descida houve nova metodologia para esses exames, portanto, isso leva um pouco de tempo, portanto, mas nós fazemos a pesquisa do grupo sanguíneo, por as 2 técnicas, nós fazemos as provas de compatibilidade para saber na realidade se esse sangue. Temos um telespectador na linha. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Tenho o prazer em falar com quem? Daniel Ferreira. Daniel, qual é a sua questão a Cristiano? A minha questão é o seguinte, antes de nós apresentar o senhor médico, o seguinte, eu tenho um íntimo meu que estava na agonia e fui ao hospital e o médico pediu sangue de emergência. Bom, por acaso foi atendido, mas depois de dar sangue, eu fui ver que a pessoa foi uma pessoa íntima que vivia conosco. Bom, e no momento que me deu sangue, me pareceu que a pessoa mudou a natureza, sabe? E a pessoa ficou agressiva, mesmo com a mãe que ele respeitava, deixou de respeitar, sabe? E então aí me pareceu que o sangue que foi dado à pessoa, aí eu tenho a dúvida, me parece que esse sangue mudou a natureza da pessoa. É isso a minha dúvida e perante o seu médico, eu quero justificar isso que isso justifica, não é? É isso. Ok. Isto é Obrigada. Não, o sangue não vai criar nenhum problema ao paciente. Se ele recebeu sangue, os testes foram todos feitos, tanto do rastreio das doenças infecciosas, como das provas de compatibilidade foram feitas, entanto, não há nenhuma, a queixa não corresponde ao problema transfusional. Caso se ele tivesse a coceira no corpo, ou alergias, edemas, isso sim, nós podemos dizer que é um processo devido à transfusão de sangue. Mas esse comportamento, não sei se é um miúdo ou uma pessoa adulta, mas pelo menos creio que é uma pessoa, eu acho que é um miúdo, um adolescente, portanto, isto não é o problema do sangue. O sangue não vai alterar o comportamento dele. Simplesmente o sangue é dar-lhe vida, porque se ele estava perto da morte, com falência de hemoglobina, então o médico indicou o sangue, lógico, o sangue salvou a vida neste momento, mas não altera o seu comportamento. O seu comportamento é uma coisa intrínseca dele, é dele, não é nada que vai tomar, o meio externo não lhe vai alterar o seu comportamento. O mesmo algo emocional, psicológico. Eu aconselharia aos familiares que procurassem um psicólogo ou dirigissem ao Hospital Aras de Menezes. Temos ali gabinete de psicologia que pudessem avaliar bem a este doente, este jovem que está passando neste momento por esta fase. Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer aos nossos telespectadores que nós estamos abertos e eu quero esses casos para serem notificados, porque precisa desses casos para serem notificados. As pessoas devem dirigir qualquer problema, mesmo após ter alta, receber sangue, mesmo após ter alta, devem dirigir, se tiver algum problema, que achar que é devido ao sangue, deve dirigir ao banco de sangue ou a dirigir ao seu médico, de maneira que nós notificamos esses casos. Por exemplo, caso como esse, se o paciente dirige ao seu médico, o médico esclarece o que é necessário. Ou se a pessoa dirige ao banco de sangue, nós podemos esclarecer as pessoas, dar a informação correta. Porque já foi com esse tabu, porque é devido sangue ou devido sangue. Não, esse sintoma não é devido à transfusão de sangue. E muitas das vezes pode ser uma consequência
da doença em si que a pessoa tinha no momento. Pode ser também pode ser. Uma das complicações da doença própria. E não da transfusão em si. Cristiano, como é que é em relação à qualidade do sangue, conservação de sangue nos hospitais de Mises, concretamente de banco de sangue? Bom, o sangue nós temos, só que o sangue não é conservado inteiramente, tudo acontece para o prazo de vida. Mas nós temos equipamentos, por exemplo, os glóbulos vermelhos são conservados pelo menos até 30 a 42 dias, 2 a 8 graus centígrados. Já o plasma pode conservar até 7 anos, numa temperatura inferior ao menos 80 graus negativo. Se prepara, guarda e pode até 7 anos, ela pode, e nós já temos esses equipamentos. Já as plaquetas só demora 5 dias, o tempo de vida. Eu queria precisar também uma coisa, 7 anos, desde que seja conservado, tem uma temperatura menos de 80 graus negativo, portanto, ela pode demorar até 7 anos. Graças a Deus, os esforços de administração, e nós temos esses equipamentos, portanto, creio que não há nenhum problema, em termos disto, não tem problema. De vez em quando, nós temos que, em termos de manutenção, alguém não é um técnico especializado na manutenção, isto é que de vez em quando é um transtorno, mas os clientes estão funcionando muitíssimo bem e até então não haverá graves problemas. Cristiano, a nível de dados estatísticos, qual foi a evolução durante esses anos todos? Nós evoluímos bastante em termos da doação, né? Porque agora em termos da doação, nós subimos em termos de benéfico. Nós estávamos, por exemplo, a nossa maior porcentagem era doação familiar, mas atualmente a nossa maior porcentagem está para a doação benéfica, o que é recomendado. Portanto, nesse sentido, houve evolução também em termos da doação. Em termos de transfusão, com a diminuição do paludismo, nós tínhamos cerca de, em 2004, 2005, 2006, 3 a 4 mil transfusões por ano. Mas hoje vamos andar por 1.000 a 1.500 transfusões por ano. Portanto, porque hoje é recomendado, quanto menos transfusão for feita, é melhor. Porque a transfusão sempre comporta risco. A transfusão sempre comporta risco. O risco zero na transfusão não existe. Mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Europa, a transfusão sempre comporta risco. Independente das doenças infecciosas, mas por ser uma doença imunológica, pode ser que na prova da compatibilidade, como eu disse que há vários grupos sanguíneos, portanto, pode ser que um desses grupos que não foram detectados para criar a reação, para fazer a reação transfusionada. Portanto, é por isso que o risco zero não existe. Mas há um mecanismo quando o médico e a enfermeira, após uma transfusão, se for detectado algumas reações graves, nós há um mecanismo próprio para estabelecer o paciente. Os médicos já conhecem alguns corticoides e isso resolve-se. Portanto, não deixa grandes sequelas, porque o que é fatal como eu queria dizer, que é o AB0-RH. Isto é fatal. Se nós equivocamos, se nós erramos aqui, verdade, pode levar à morte do paciente. Mas, durante o tempo que eu estou aí como técnico de transfusão de sangue, eu não tenho visto casos alarmantes. Pequenos casos existem, um bocado de febre, pequenas coceiras, mas logo seguida pelo médico, portanto, resolve o problema. Casos alarmantes pela transfusão, eu não conheço. Por isso vamos uma vez mais, eu faço. Caso, se os pacientes tiverem alta em casa e sentir alguma coisa, deve dirigir ao seu médico ou dirigir a banco de sangue para pedir esclarecimento. A nível do estoque, tem havido uma quantidade razoável de sangue para as procuras de doentes a nível do banco de sangue, a nível de respostas a banco de urgência, a doentes internados?
Sim, nós temos feito o trabalho. Porque eu sei que muitas das vezes acontecem acidentes, como tu queres, né? Acidentes de viação, e gostaria de saber se tem havido sempre estoque razoável para dar cobertura a essas situações de urgências. O trabalho está sendo feito, o nosso estoque não é de melhor, mas o trabalho está a ser feito de maneira que nós possamos ter estoque suficiente. E a nossa população juvenil, porque nós, a população jovem, temos cerca de 101 mil de habitantes nessa faixa de idade, de que se nós tivéssemos a toda a gente, se cada um de nós, que estamos entre 18 a 65 anos, ou até 60 anos, se todos nós fizermos a contribuição, não teríamos problema com estoque. Mas, se vamos contar, se fazemos uma avaliação durante 2017, são 1,3% da população que doaram sangue. Portanto, isto ainda falta, porque a meta, por exemplo, eu considero que de 3 a 5% em todo o país, as pessoas devem doar sangue, de 3 a 5% da população devem doar sangue. Mas isso não acontece em São Tomé. Mas é uma forma que, por exemplo, neste caso agora, nós estamos a tentar a sensibilizar a população, que as pessoas ganhem consciência, não devem esperar quando têm seus familiares, porque quando há acidente, há grande enchente das pessoas no banco de sangue para resolver o problema dos seus familiares. Mas isto não é recomendado, porque não devemos trabalhar sob pressão, porque fazer transfusão de sangue é uma coisa perigosa, tem risco, é um transplante de células. Então, isso, o técnico tem que estar concentrado, tranquilo, suficientemente para decidir o que ele está a fazer. Porque se ele errar, a vida do paciente pode estar em risco. Portanto, por isso, como eu recomendo, é que nós temos que trabalhar ter o sangue no estoque e, assim que houver uma necessidade, somente fazer as provas de compatibilidade. Então, temos que fazer o teste que pode transformar doenças infecciosas. Depois temos que fazer o teste de compatibilidade. São mais 3 exames que terão que ser feitos. Esse tempo é longo. Portanto, mas se nós encurtarmos o prazo, já temos a bolsa já testada, conservada, vamos só debruçar para as provas de compatibilidade. Não é agora, está-se a fazer isso, tem que fazer isso. É o familiar que está a dizer, eu quero resolver o meu problema. É o médico que está a ligar para o banco de sangue que precisa de sangue para o doente. Portanto, aí o próprio técnico pode ficar assim um pouco complicado. Portanto, o que é recomendado, as pessoas devem não esperar para que os seus familiares tenham problema. Toda pessoa pode doar sangue. As pessoas, desde que esteja saudável, mesmo que ele for deficiente físico, ele pode doar sangue. Agora, o técnico, após a avaliação, ele decide se ele pode ou não pode doar sangue. Mas ele tem que ir. Nós fazemos a campanha na rua, as pessoas devem ir. As pessoas não dão sangue porque quando eu tenho um problema eu não vejo sangue. Não, nem sempre isso acontece. Nós levamos sangue é para qualquer pessoa que precisar. O sangue está aí, fazemos um teste, os que não estão em condições para ser doado ou para ser transfundido, nós incineramos, e os que são bons guardamos, separamos e guardamos, e está lá disponível para qualquer pessoa. Seja A ou B, não há nenhuma distinção das pessoas. Portanto, eu quero dizer que todo o processo, tanto da doação como da transfusão, é gratuito. É suportado pelo governo. Então, é tudo gratuito. Nada de transfusão de sangue é pago. Se caso isso acontecer, é bom que as pessoas digam, não, eu paguei a um técnico que combata o dinheiro para fazer transfusão de sangue. Porque de vez em quando eu tenho telefonemas, as pessoas me dizem, não, eu paguei sangue, não sei o que tal. Se as pessoas, para quem paga sangue,
se o enfermeiro ou o técnico está no serviço, com bata branca, recebeu o dinheiro na mão de alguém, a pessoa pode dirigir ao hospital, à direção do hospital ou a mim como responsável, para que a pessoa seja sancionada. Porque todo o processo transfusional é gratuito. Cristiano, já agora nós estamos a aproximar-nos do dia 14 de julho. Quais são as atividades que estão programadas para este dia? Vai haver alguma campanha naquele dia? Ou podemos dizer, em termos de programação, para este dia, que a população possa também tomar conhecimento e que possamos também ter uma maior adesão de doadores benévolos de sangue? Ok, no dia 14 de junho é o Dia Mundial dos Doadores Benévolos de Sangue. Então, para este dia, o Hospital dos Menezes, junto ao Ministério da Saúde, temos um programa de abertura que será no dia 14. Quero já convidar os doadores de sangue, a população em geral, que participem. Nós estaremos na Praça Yungato a partir das 9 horas, com a nossa equipa. Aí estão disponíveis todos os requisitos para fazermos a colheita de sangue. Eu espero que as pessoas participem, porque se não podem ir até o hospital, nós estamos aí a sair para a rua. Então, nós vamos procurar todo o distrito. Infelizmente, a Jantão do Príncipe não podemos ir, porque tem custo, porque mesmo esta que nós temos, eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Banco Central, pelo menos apoiou, pelo com os dísticos, nós iremos fazer o dístico, pelo menos, que fará um bocado difícil, mas pelo menos com o apoio do Banco Central, nós vamos fazer pelo menos um dístico e comprar pelo menos um pouco de lanches para alguns doadores de sangue. Ainda não temos um orçamento definitivo, mas há perspectiva do Ministério em que possa nos ajudar para que nós possamos fazer uma atividade mais contínua com os nossos doadores de sangue. Nós iremos a Caué, nós iremos a Lembá, Cantagalo, Mesos, fazendo colheita de sangue, e nós sempre estaremos nos postos médicos, e as pessoas podem dirigir, aí que nós fazemos colheita. As pessoas também aqui está aí bem restrita, com técnicos, com enfermeiros e técnicos, porque pode dar garantia aos doadores que nada vai acontecer de mal. Até que eu saiba também, ninguém que tira sangue que está hoje com problemas ou não. Eu não conheço. Portanto, as pessoas podem dirigir a nossa campanha ao chefe da saúde e para doar a sua sangue. Não vem mais, não esperar quando tem seu familiar doente, é que chega aí com tanto barulho para resolver o problema. Esta campanha nas áreas vai ser tudo em todas as áreas no mesmo dia? Não. Ou será em dias diferentes? Nós, no dia 14 estaremos aqui no Agrante, no dia 15 vamos a Caué, temos 16 vamos a Monte Café. Eu não estive lá ontem, já sensibilizou os doadores, tem lá o nosso ponto focal, que me receberam bastante bem. No dia 17, que é domingo, vamos à Igreja Católica da Trindade, também me receberam lá bastante bem, fizemos a portanto, e no dia 18 pensamos estar no posto médico também para a colheita livre com a população em geral. Depois nós iremos a Cantagalo, depois vamos a Cantagalo. Dia 19 nós estaremos na Praça da Independência. Dia 19 estaremos na Praça da Independência, dia 20 vamos a Cantagalo e no dia 21 a Lobata e dia 22 terminamos em Lemba. O Cristiano falou aqui há pouco sobre algumas parcerias. Falou sobre um parceiro que tem ajudado. Quais são as parcerias que têm ajudado a campanha do Banco de Sangue, ou então o Banco de Sangue, ou ONGs, ou instituições religiosas que têm dado o seu apoio, o seu contributo para que esta campanha tenha tido seguimento, então, para que o Banco de Sangue não tenha falta ou então ruptura de estoque?
Em primeiro lugar, nós quero decifrar. Apoio financeiros, geralmente, para a campanha, primeiro até então recebemos um apoio, que é o do Banco Central, recebemos um apoio do Banco Central. Ainda até então, os nossos pedidos foram feitos e esperemos que nos comuniquem para nos apoiar, porque pelo menos ter alguma coisa que possa incentivar aos dadores doarem seu sangue. Apenas uma camisola, uma esferográfica, um t-shirt, uma coisa qualquer que simboliza, eu dou sangue, tem alguma coisa, não é nada de troca, mas sim uma coisa que simboliza que ele deu sangue. Até então não temos, o pouco apoio que nós tivemos na organização da atividade. Portanto, em termos da parceria, nós temos a parceria com a Cruz Vermelha, nós temos a parceria com a Igreja Católica, temos a parceria com a Igreja Universal da Reino de Deus, temos a parceria com a Igreja Adventista, em que eu quero aproveitar essa oportunidade de agradecer. Temos apoiado bastante em termos de dadores de sangue, temos apoiado bastante nas nossas campanhas, tanto e o meu agradecimento a essas instituições que têm tudo feito para nós. Em termos de materiais, nós temos apoio do programa da Contra-Sida, em que nos fornece todo o teste, o recomendante, o teste para doenças infecciosas. Nós recebemos um apoio da União Europeia em termos de alguns equipamentos, e também temos apoio temos apoio da União Europeia e a OMS, também em termos técnicos, né? Da avaliação, da função do pessoal, também temos da OMS, que temos apoiado bastante também nesse sentido. Cristiano Almeida, já chegamos no fim do nosso programa de hoje. Qual é a sua última consideração à população santomense? Então, qual é o seu apelo à população, aos nossos telespectadores que estão nos escutando, estão nos vendo nesse momento, para que a pessoa possa aderir a esta campanha no dia 14 de junho? Okay. O meu apelo, primeiramente eu quero agradecer a todos aqueles que dirigiram o banco de sangue, porque é um grupo de pessoas que vão dar sangue regularmente. Aqueles que têm cartão com fotografia, nosso muito obrigado, porque eles têm nos apoiado bastante. E a todos aqueles que também, que de uma forma ou outra, nem sempre vão, também o nosso obrigado, porque aonde que nós chegamos hoje é graças à contribuição deles. As igrejas, as ONGs que têm nos apoiado bastante. Nosso muito obrigado. O meu apelo que eu faço é que eu estou sempre a repetir isto, porque quando acontece alguma coisa que a enchente das pessoas não é recomendado isto. Tudo que a gente faz à pressa nem sabe sair bem. Portanto, as pessoas devem ter essa rotina. 3 em 3 meses irem ao banco de sangue, doar-se pouco sangue. Tem que ser solidário. Há quem precisa. Há muitas pessoas a precisar de sangue. Portanto, e há pessoas que têm 16, 17 de hemoglobina e que te vai transformar hoje em dia uma pessoa com 18, 19 de hemoglobina que já é doente. Já é doente. E nem no banco de sangue, esse sangue não é utilizado. Porque já é doente. Portanto, a gente não deve deixar até chegar a esse ponto. Então, deve contribuir. Se em janeiro, como janeiro, fevereiro, março, abril, eu vou lá dar mais um pouco de sangue. Se eu não puder ir, espero quando há a campanha na rua, ou eu vi que a campanha na rua, vou lá doar um pouco de sangue. E para mim, isso assim, nós já podemos atingir o que é recomendado pela OMS. Nós temos o objetivo até 2020 transfundir a pena de ação benévola. Muito obrigada, Cristiano, por ter aceito o nosso convite de vir cá ao programa Consultório de Saúde. A você que está aí em casa, obrigada pela sua audiência e aguardo-vos no próximo programa com o tema de
reumatismo e não perca o nosso programa. Muito obrigada, muito boa tarde. Oh, cara.